Oi, gente, bem-vindos a mais um RegeneraCast e hoje a nossa convidada, muito mais do que especial, muito mais do que minha amiga, irmã de outra barriga, é a doutora Fabiola Cavacin, que, além de ser minha grandíssima amiga e mãe do Vicente, também é cirurgiã dentista, formada há mais de 20 anos pela Federal do Paraná, especialista em pério e implante, já foi gestora do serviço público e hoje atua como cirurgiã dentista, periodontista do Centro de Especialidade Odontológica Silvio Gevaert, aqui da Prefeitura de Curitiba. É mestranda em odontologia pela Universidade Positivo, uma área de concentração super chique chamada Inovações, professora do curso de especialização em implante da Universidade Positivo, embaixadora do Osteology Brasil, Study Club Director do Study Club Curitiba 2 e, como eu falei, mãe do Vicente, que talvez seja o que dá mais orgulho pra gente, né? Oi, tudo bem, Flávia? Obrigada pela apresentação. Realmente, também ser sua amiga é algo que me dá muito orgulho. Eu sempre quis ser amiga de Flavinha. Sempre queria ser Flavinha. O bom é que é a odontologia que aproximou a gente, né? E assim, para mim é uma honra ser sua amiga e ser sua parceira profissional e tá vendo as coisas que você faz e tá torcendo sempre junto com você aí. Não, que é isso. A torcida é mútua. É verdade. A admiração é mútua, a torcida é mútua. Bem, além disso, a doutora Fabiola, ela participou ativamente da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Curitiba. Isso foi, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, porque é a sua preocupação com o ser humano, né, Fabiola? Eu acho que aquilo foi toda uma coisa muito louca para todo mundo, né? E eu acho que a primeira coisa, como que a gente vai resolver, como que a gente vai ajudar e como da prefeitura a gente foi, como dizer, desafiado a estar onde a gente se sentisse melhor, né? A prefeitura não nos forçou a estar na linha de frente em qualquer lugar, mas eu queria estar no vucu-vucu, eu queria estar ajudando, eu queria estar resolvendo, e foi muito legal, porque às vezes a gente para, assim, as pessoas que trabalharam junto com a gente no pavilhão e outras frentes que a gente trabalhou, a gente fala assim, nossa, parece que foi uma história que contaram pra gente, parece que não foi nossa vida, porque foi tão intenso aquilo, e tão importante, tão maluco, né? E tão surreal, e foi tão necessário pra gente estar voltando a como a gente vive hoje, né? Que dá muito orgulho de ter participado e sou muito grata à prefeitura que me possibilitou estar lá ajudando. Eu acredito que ninguém que vai ouvir esse podcast ou que está entrando na live com a gente saiba, mas se não fosse você, eu acho que até hoje eu estava na fila da vacina, né? Porque eu fui do grupo dos esquecidos. Todo mundo foi vacinando e foi ficando. É verdade. Mas olha só a importância desse trabalho que vocês fizeram no passado. Hoje, aqui em Curitiba, nós estamos no início de março de 2024. Essa semana eu tenho visto muitos pacientes que estão voltando com Covid, as pessoas dizendo, não posso, vou desmarcar o atendimento, não posso ir porque estou com Covid, ou alguém que está na minha casa está com Covid, mas as pessoas não estão morrendo, né? Eles adoecem, mas eles não morrem, né? Eles não ficam sequelados gravemente como eles estavam ficando. Então, isso é importante, né? Quando alguém fala assim, fulano pegou Covid, eu só pergunto, você está vacinado? Tá, então tá bom, então se cuida, toma medicamento, mas é isso, né? Isso foi muito importante, né? Mudou a realidade, a gente estava indo numa loucurada, numa decrescente, hoje a gente conseguiu uma estabilidade, né? Que bom. Mas vamos falar sobre o nosso tema do RegeneraCast de hoje. Hoje, a Fabiola vai discutir com a gente um artigo que foi publicado pelo Otto Zuri e colaboradores em 2016. Esse artigo, a versão original, está em alemão. E em 2017 foi publicado a versão em inglês. Ele vai estar disponível, o link vai estar disponível aqui na descrição dessa live e nos outros canais também que a gente vai estar apresentando esse material.
Então, vamos lá. Doutora Fabiola, por favor, nos diga como é que é isso. Bem, vamos falar primeiro do que trata esse paper do Otosur, por favor. Então, ele é um artigo, é uma revisão, né? Como o Otosur, né? O pessoal da periodontia conhece ele como cara do livro cor-de-rosa, né? Ele é um papa das cirurgias periodontais estéticas, das cirurgias dos enxertos, dos recobrimentos radiculares, e ele faz toda uma revisão sobre sutura, técnicas de sutura, ele também fala sobre algumas técnicas de sutura, e ele conclui sobre como a sutura é importante, por que ela é importante, qual fio a gente deve usar, por que usar o fio, por que usar a agulha, né? Sobre a microcirurgia também hoje, que é a nossa realidade como periodontistas, né? A nossa especialidade, ela renasceu a partir da necessidade de recobrimento estético das microcirurgias, e ele traz toda uma revisão sobre qual o papel da sutura em tudo isso, né? E no final ele faz uma reflexão sobre como, para onde vai os fios de sutura, para onde vão as técnicas. Então, como, né, esses grandes pesquisadores, grandes professores são convidados pelas revistas para fazer esses artigos que reúnem todo o conhecimento do estado da arte com relação àquele assunto. E foi isso que o Otosur fez nesse paper. Tá, então vamos lá. Baseado nesse artigo do Otosur e colaboradores na versão 2017, né, versão em inglês, você pode nos dizer qual os aspectos que você leva em consideração para uma escolha adequada de sutura? Para quem está ouvindo, para entender melhor, qual é a sutura que você vai fazer quando você vê o seu caso? Então, tá. Então, primeira coisa, eu sempre falo que quem planeja não conserta. Quem me conhece já me ouviu falar isso muitas vezes, né? Então, a sutura, apesar de ser o nosso último passo, ser a chegada em casa de uma viagem muito legal, que é uma cirurgia, né? Ela tem que ser planejada antes de começar, né? Então, do mesmo jeito, quando a gente viaja para algum lugar muito legal, a gente planeja como vai voltar e a gente guarda dinheiro para voltar e a gente ver qual avião, qual caminho vai pegar, a sutura tem que ser pensada lá atrás, antes da gente sair de casa. Então, antes de você começar a cirurgia, você tem que planejar a sutura, né? Tem que ter em mente o que você quer, quais são os princípios, o que você quer. Você quer subir, você quer descer, você quer unir, você quer separar. Tudo isso tem que ser feito antes de começar, né? E a chave para uma regeneração tecidual é a cicatrização descomplicada e rapidinha. Então, é isso, né? E a gente fala que você no outro podcast falou sobre os aspectos do paciente com relação à regeneração, né? Hoje a gente vai falar sobre o aspecto que é nosso, que é técnico nosso, né? Que é a sutura. A gente viu lá tudo que era do paciente, o que o paciente tinha que fazer, todas as questões de saúde, do sítio, e agora a gente vai ver a nossa parte, né? Então, tudo que a gente quer é que esse enxerto integre e forme tecido saudável. E a sutura é como a gente vai conseguir isso lá na frente, né? É como a gente vai conseguir a restauração da integridade dos tecidos novamente. E o retalho? Como é que o desenho do retalho vai influenciar nessa sutura? Então, do ponto de vista cirúrgico, essas margens têm que ser bem lisinhas, tá? Bem vascularizadas e sem nenhuma tensão. E tem que ser Posso adaptadas de... fazer só uma observação? Oi. Quando você fala isso, das margens ser bem lisinhas para coaptar, para uma encontrar na outra bem direitinho, a gente lembra daquele aluno que pega aquela lâmina de bisturi, que já bateu no osso, que já bateu no implante, que está toda dentada, e quando ele passa no tecido mole, parece que foi uma faca de serra. Sabe aquelas de cortar pão? Parece que foi uma faca daquela. Lembra daquelas tesouras de antigamente que as professoras usavam para fazer coisinha serrilhada, assim? Então parece que Sim. fica daquele jeito, o negócio todo, né? Todo divulsionado, e às vezes ainda passa um dissector, né? Que ainda vai romper mais ainda aquelas fibras no retalho e não vai fazer duas fibras. Então, primeira coisa, né? Lâmina de bisturi de qualidade, nova, né? Para fazer afiada para você fazer essa incisão, né? Hoje, uma boa lâmina de bisturi custa R$3, R$4. Uma boa, tô falando uma boa, feather, né?
Swan Morton, das melhores. Então, no teu custo cirúrgico, não vale a pena, né? A não ser que você esteja trabalhando no serviço público, você possa usar ali uma, depois outra, que também a gente pode fazer, né? Mas para cirurgias, microcirurgias e tal, vamos usar uma lâmina nova, passar de uma vez só, com precisão, né? Para que a gente possa ter uma margem só para unir depois. Porque se eu tenho várias, fica muito mais difícil unir, eu vou dar muito mais trabalho para o meu corpinho, do meu Uhum. pacientinho resolver aquilo, né? Então, os começos sempre vão influenciar os finais. Como a gente começa hoje, né, vai influenciar o final. Eu só vou conseguir estabelecer a integridade de todo o conjunto de tecido se a minha incisão for planejada para isso. Se eu Uhum. não planejar uma incisão, eu não vou conseguir depois restabelecer, né? Se eu uno essas duas bordas perfeitamente, teve aula com a Flávia, né, sabe que fecha a ferida primariamente, já vem um coágulo ali estável bem rapidinho, já se estabelece, né, e já não deixa a bactéria entrar, já veda aquilo ali. E daí também já restaura rapidamente o suprimento sanguíneo, né, pela capilaridade ali. Em poucos dias já tem uma matriz tecidual provisória e super bem formada ali. Né? Daí a gente olha aquilo ali, não vê inflamação clínica, só vai ter isso, inflamação histológica de reparação. Você não vai ter inflamação clínica, não vai ter secreção, não vai ter nenhum tecido de granulação. Então a gente consegue voltar à condição original intacta, planejando esse retalho. Também, né, se eu tenho que pensar qual vai ser a minha tensão dessas bordas pela minha incisão. Vai ser muito grande? Eu tenho que incisar um pouco mais para diminuir a tensão? Né? Porque isso pode acontecer se eu fizer o nó de forma inadequada ou se eu fizer realmente uma incisão inadequada. Ou então eu posso fazer um tipo de incisão que não favoreça o meu suprimento sanguíneo nesse retalho. Posso romper o meu suprimento sanguíneo e também tudo isso, apesar de eu lá fiz uma incisão, juntei as minhas bordinhas, né? Mas eu vou abrir, vai necrosar e eu vou ter uma cicatrização por segunda intenção, mesmo tendo tido no momento da cirurgia um fechamento primário do retalho, né? Quando Que você não é o que tratou direito o retalho, você deixou um retalho muito tensionado e você, com a sutura, você puxou tudo, esse retalho, ele, apesar de ter sido desenhado adequadamente, ele não foi tratado adequadamente, né? Isso. Então, você tem que liberar, não pode ter tensão, não pode ter movimentação, né? Porque quando a gente regenera, a gente precisa cobrir. Porque a gente tá cheio de coisa ali dentro. Tem um biomaterial nobre, super nobre, né? A gente tem uma matriz proteica de esmalte super nobre. Às vezes tem uma membrana que o coitadinho do porquinho morreu lá no coração para a gente pegar aquela membrana, a gente põe, né? Colocamos ali tudo que todo mundo lá na Suíça se matou para fazer aquele material, aquela tecnologia, e a gente não pensa em como vai fechar tudo isso ali dentro. Então eles têm que tratar esse retalho, né, com incisões adequadas, tanto a nível de epitélio, a nível muscular, a nível de periósteo, para que esse retalho possa cair sem tensão e as bordas juntas não, depois pela movimentação muscular, porque a gente não pode internar nosso paciente e colocar ele na UTI depois da cirurgia, né? Sem se mexer e sem comer. Então ele vai mexer. Então a gente precisa tratar para que ele possa viver a vida dele e a cicatrização possa acontecer de forma adequada, né? Já que a gente está falando de tratar do retalho, como é que vai fazer essa sutura, se o ponto vai empurrar esse retalho para baixo, vai puxar ele para cima, vai mantê-lo de um lado ou mantê-lo do outro, vamos falar um pouquinho também dos tipos de fios e dos tipos de agulha. A gente tem uma porção de fios e agulhas no mercado, tem uma porção de valores também. E às vezes nós que somos professoras de curso de especialização, a gente vê muito isso. O aluno vai comprar um material e às vezes ele opta por um material que é mais barato, só que depois dá uma trabalheira para ele estruturar, depois o pós-operatório não fica bom. Vamos discutir um pouquinho sobre fios e tipos diferentes de agulhas. Assim, para os alunos, assim, é muito importante eles pensarem o que eu quero com esse fio, né? O fio ideal no mundo não existe, ainda não existe, né? Existe o fio ideal para aquele meu momento cirúrgico. E também hoje existe uma gama de materiais que são melhores do que outros, né? Então, ele tem que ter
ser esterilizável, tem que ser estéril, né? Então, eu não posso, né, pegar... Lembra quando tem aquele fio de sutura que fica enrolado num líquido de seda? Nossa, isso é muito Desculpa, velho. então, Será que eu existe acho ainda isso hoje? isso ainda, eu acho que ainda existe. Então, isso não está estéril, então isso não pode ser usado numa cirurgia qualquer, né? Não vamos nem pensar, né? Então, ele tem que ser preciso, tem que ser todo um diâmetro, mesmo diâmetro do começo ao fim, né? A trama dele tem que ser consistente, uniforme, né? Ele tem que ser resistente à tensão, porque eu preciso colocar uma força relativamente grande para que eu feche esse nó no lugar que eu quero. Claro que sem a tensão muscular, mas eu tenho que manter ele ali. Então, tem coisa mais chata é você ir lá, plaf, arrebenta, plaf, arrebenta, plaf, vai perdendo o fio. Aí tá, eu comprei um fio bem barato, prof, né? Só que a gente gastou 32 para fazer uma cirurgia. Se eu tivesse um de qualidade, a gente arrebentou um monte para fazer aquilo, para conseguir o que a gente queria. Se tivesse comprado um de qualidade, resolveria tudo. Então, é a mesma história do bisturi, né? Você está economizando, mas está gastando no final. Na coisa mais importante que a gente tem, que é o tempo. Mais do que o material, né? Então, você tem que fazer um nó seguro, tem que conseguir fazer o nó seguro, não pode enroscar lá em cima, ao invés de descer aonde eu preciso, né? Ele tem que causar o mínimo de trauma quando ele passar pelo tecido, né? E o mínimo de reação imunológica também, né? Durante o tempo que ele vai ficar ali, mínimo de inflamação, e também não agregar biofilme, né? Quantas vezes a gente vai remover seda é fantástico, né? A gente vai tirar e a gente consegue saber ali tudo que a pessoa comeu naqueles 5 ou 7 dias que aquele ponto ficou ali. Porque ele agrega muito. Quando a gente, eu não sei se na sua faculdade foi assim, mas quando eu fiz a minha graduação, a gente não aprendia que existem diversos fios de sutura, tipos diferentes de sutura. Eu pelo menos aprendi assim, que eu tenho a sutura que eu vou fazer grandes cirurgias, que não é o nosso caso, na odontologia, e cirurgias e fios que eu posso usar na cirurgia oral menor. E aí, para nós, lá nos idos de 2000, Milênio passado? finalzinho, lá no milênio passado, a gente só tinha o fio de seda. Era o fio de seda 4.0 para tudo. 3 A zeros. gente entrava em qualquer cirurgia, não importava se era uma extração simples ou se a gente ia fazer algum outro procedimento, era sempre fio de seda 4.0. E aí, o que acontecia sempre? No pós-operatório de 7 dias, que quando o paciente voltava para fazer remoção de sutura, tinha muita inflamação de tecido mole. Hoje, eu consigo ensinar para o meu aluno, lá na graduação, ou meu aluno de pós-graduação, meu aluno que está fazendo qualquer curso comigo, que eu tenho vários tipos de fios, de materiais diferentes, cada um com uma indicação. Eu tenho vários tipos de agulha, comprimentos de agulha, comprimento de circunferência de agulha, que também é diferente, e que tem uma indicação específica e que vai me ajudar ou que vai me dificultar. Hoje, quando a gente fala de cirurgia periodontal, cirurgia plástica periodontal e periimplantar, cirurgia mucogengival, como você queira chamar, às vezes a gente entra para a cirurgia, você desenhou a cirurgia, você desenhou o seu retalho, você já sabe o que você quer como resultado, e a gente entra para a cirurgia, às vezes, com 2, 3 tipos de fio, não é? Exatamente. A gente entra Exatamente. com fios diferentes, com agulhas diferentes, e Com cada um diâmetros tem. diferentes, cada um tem sua função naquele procedimento, né? Acho importante deixar bem claro que a tua experiência é tão grande com sutura, porque você é uma excelente cirurgiã, com certeza, mas o seu mestrado todo está sendo feito em cima de EGL, né? Que é enxerto gengival livre ao redor de implantes. Então, você está suturando muito, você está vendo muito material diferente. Sim, a gente na pesquisa clínica que a UP está desenvolvendo, né, que eu faço parte, junto com o Dr. Gilvan e orientado pelo professor Hamber, a gente tem usado no mínimo três materiais, como padrão, 3 materiais de sutura. Né? A gente está usando nylon, né, e o nylon 4 zeros para a gente finalizar o palato, né? A gente está usando a poligalactina, né, para a gente suturar o fundo de vestíbulo. Ai, deu ruim aqui. E a gente tá usando... Ai, meu Deus, deu um branco.
Qual que é o último fio? Você está usando um nylon 5.0 para suturar o EGL em posição. Você usa poligalactina para segurar o rebordo lá onde você quer na região apical. E mais um para suturar o palato, não é? São 3 diferentes que vocês estão usando. Tá usando como é um trabalho que a gente quer fazer. Ai, meu Deus, eu anotei isso. Caramba. Eu anotei várias vezes, na verdade. Yuri, você vai ter que cortar isso. Ai. No palato, você está usando qual fio para segurar? Nylon 4 zeros. O nylon 4 zeros e o 5.0 na região do EGL, ou 6 zeros? A gente usa o poligalactina 5 zeros na região do fundo de vestíbulo. E a gente usa aquele chique. Ai, meu Deus. Cadê? O vícrio? Não. É um fio sintético. Qual que foi? Meu Deus, eu digitei isso. Sumiu. Não é o catigu, Flávia. A Flavinha, a Luna tá falando aqui. É um fio sintético. Catigu é um fio natural, tá? Catigu, ele é um fio reabsorvível natural. E ele não é bom, porque a gente não tem controle sobre o tempo de reabsorção dele. Gente. Ô, Fábio, qual fio você prefere quando você está fazendo cirurgia de implante? Só um fechamento de retalho simples? Então, eu prefiro nylon. Pro dia a dia, um nylon de boa qualidade é mais do que suficiente, assim, pro dia a dia, né? Polipropileno, tá? O fio, achei. A gente tá usando para suturar o EGL no leito, fio de polipropileno, tá? Que ele tem um custo relativamente maior, assim, deve estar uns 5 vezes mais caro do que um bom nylon, mas ele resiste um pouco mais à tensão e ele é um fio usado internacionalmente para esse tipo de cirurgia. Então, uma publicação internacional, a gente tem que seguir o padrão cirúrgico internacional. Né? Então, a gente tem que usar o que todo mundo usa lá fora, apesar da minha realidade clínica não ser esse fio. Né? Eu hoje lá, passeando de manhã, e eu usei Texuture, né? Eu usei o Texuture 5 zeros e 4 zeros, a gente fez um enxerto, um conjuntivo bilaminar em vista, né? E eu usei Texuture 5 zeros blue e os 6 zeros black. E olha, eu quase não vi diferença entre os dois, né? Entre o diâmetro do 5 zeros blue e os 6 zeros black da mesma marca que é Texuture. E para o palato eu fiz o Line 4 zeros. Eu gosto muito do Blue da Texuture, porque ele acompanha o edema do retalho, né? Então, você dá atenção, mas ele vai junto com o retalho, depois ele volta e ele não arrebenta, ele não rasga o retalho nesse processo de edema, né? Isso ele tem sido muito bom, né? E ele também não tem o black dele não tem aquelas tintas, né? Que são tóxicas para o tecido. Então a gente consegue ver um bom resultado. Eu não sou embaixadora da Texuture, você é, então eu não ganho nada, mas realmente ele é um fio que dá um bom resultado. Né? Quando eu quero reduzir o meu custo, eu vou para o Bioline 4 zeros, que eu tenho um custo menor, né? Num palato que eu preciso estabilizar um coágulo, numa cirurgia de extração dentária, eu só uso 4 zeros, eu não uso 3, meus porta-agulhas não aguentam isso. Né? Na verdade, né, porta-agulha de vídeo só aguenta 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, 7 zeros, né? Então, eu só uso 4 zeros nylon para a mesma extração, uma preservação alveolar, né? Quando você não tem a intenção do fechamento, você coloca uma membrana de boa qualidade, uma BioGuide, uma Jason, que pode ficar exposta em meio bucal, eu uso o nylon 4 zeros da Bioline, que daí tem um custo
um pouco menor, né? Mas para cirurgias mais apuradas, porque a sutura é a parte mais importante de uma cirurgia de enxerto. Né? Você e é mais difícil. Né? Você, às vezes, faz um retalho em 10 minutos, difícil, de túnel, né? Você remove o enxerto em 5, e olhe lá, menos, mas você fica 1 hora suturando. E você fica uma hora. Aí o paciente fala assim, tá acabando, tá acabando. Aí você fala assim, tá acabando, eu tô na sutura. Ele vê você com fio, daí ele vira pra lá e vira pra cá, tadinho. Dá pena, mas é a parte que você tem que colocar uma coisa nova, né? No lugar que você quer, com a tensão que você quer, né? Tracionar para onde você quer, né? Usar todas as técnicas, estabilizar, né? Você tem que estabilizar a parte apical do retalho, você tem que tracionar o que você quer, você tem que mexer para lá, mexer para cá e deixar tudo isso sem tensão nenhuma. Então dá muito trabalho, né? Coitado do Cassiano, ele sofreu comigo de manhã, que eu fiquei 1 hora suturando, né? O nosso retalhinho. E ainda, no final, eu prendi. Quando eu achei que eu estava prendendo, o enxerto não estava preso. Eu tive que tirar toda aquela sutura, todos os meus X, todos os meus double cross suture, todas as técnicas, e fazer tudo de novo, que o enxerto estava solto. Então, hoje eu mesma treinei as minhas suturas todas de manhã. Muito bem. Deixa eu te falar uma outra coisa. Você falou no comecinho da nossa live sobre microcirurgia, microsutura e macrosutura. Você não acha que às vezes estão exagerando tanto na utilização da microsutura que chega a ser uma super especialização? Eu acho que ela não chega a ser uma super especialização, mas ela tem que estar no nosso arsenal. Ela tem que estar no arsenal, porque ela às vezes é necessária. Né? Não da forma como as pessoas têm feito, né? Com uma super magnificação, porque isso não é a realidade nossa, do dia a dia. Mas eu acho que vale a pena investir em conhecer todas as técnicas, inclusive as micro, né? Com fio 7 zeros, porque vão ter aqueles momentos que você vai precisar suturar um periósteo, que é difícil. Então, eu acho que vale a pena conhecer. Mas eu acho que você tem que conhecer tudo. Você tem que estar com isso no teu arsenal, né, de cirúrgico, né? Da mesma forma como você tem o teu material, você tem que ter a tua técnica no teu arsenal, né? Porque até os conceitos mais simples, tipo a localização do nó, isso é primordial, né? Não colocar o nó na incisão, né? Quando que eu vou girar e voltar o meu porta-agulha para conseguir estabilizar o meu primeiro nó? Porque quando a gente deu um hands-on, né, Flávia? Muita gente desfazia os nós, né? Ali mesmo no teflonzinho, porque não sabia a direção da puxada do primeiro nó, né? E sempre quando a gente está fazendo esse hands-on, para quem não sabe, a gente tem esse hands-on no curso de especialização e a gente fala, faz o nó e você vai descendo com ele pelo porta-agulha e ele vai acomodar. Se ele não acomoda, é porque tá errado, não é? Então aí você e tem que ninguém girar. explicou isso pra gente, né? Não, a gente E ninguém explicou isso pra gente lá atrás. Foi tentando e a pessoa falava assim, faz assim. Aí, faço 1 ou faço 2. Se você não sabe para onde você fez o primeiro e o segundo, faz o terceiro, né? Porque às vezes a gente perde, eu fiz 1 para frente, daí fiz o segundo para frente, também não sei. Então faz o terceiro no contrário do que você lembra, né? Então existe técnica para tudo isso, né? Então super especialização eu não diria que seria, mas você tem que conhecer tudo no teu arsenal, né? Você tem que, porque eu acho que o treino da sutura ele é rápido, né? Em si, né? Você treinar e você não é uma coisa que exige muito tempo da tua vida treinar, né? E conhecer. E o que você não conhece você não faz. Então, você tem que saber as técnicas de sutura suspensório, né? Que são várias. Não precisa saber o nome de todas elas. A Flávia sabe o nome de tudo. Eu só sei que vai para lá, para cá e faz assim. Eu sei o que eu quero fazer. Às vezes eu esqueço o nome da sutura de arouca, da sutura de... Mas eu sei o que eu quero fazer. Como, né? Da sutura double cross,
sling, não sei o que lá, tudo tem esses nomes lindos. Mas tem que saber fazê-las e conhecer os desenhos dela. E também, se alguém te falar, ó, entra pelo epitélio, sai pelo conjuntivo, você tem que saber o que isso quer dizer. Porque às vezes a gente fala isso para um aluno, ele não entende o que a gente está falando. É por isso que a gente dá as aulas de anatomia e histologia de tecidos periodontais e periimplantares, para que quando eles entram na clínica, a gente vai explicar. A agulha vai entrar pelo epitélio, vai sair pelo conjuntivo no mesmo lado do retalho. Agora você vai para o outro retalho, não é? É quase uma música. Tipo, fica uma dúvida, como se já no grego. E olha que eu sei falar um pouco de grego, e não é assim, né? Então, a gente... isso tudo facilita a vida, né? E assim, a nossa vida já é corrida, já é difícil, é tudo difícil, vamos facilitar a vida, né? E então esse treino, eu acredito que vale a pena você perder um tempo para ganhar vários tempos, né? Estudando sutura, pensando em sutura, se você é um cirurgião de implante ou periodontal, né? Acho que isso é uma coisa que vale, porque é um treino rápido, né? É um hands-on que a gente geralmente dá o quê? Em 4 horas, nem isso, né? 3 horas, com vários tipos de técnica, ensinando um colchoeiro horizontal, um horizontal vertical, que no aumento de coroa, que é a cirurgia que eu mais faço, né? Eu acho que todo periodontista é a cirurgia que a gente mais faz, ainda mais se você trabalha com clínico, né? Como eu trabalho com clínico geral. Eu faço aumento de coroa todos os dias. Na prefeitura também, faço pelo menos 1 por dia, às vezes 2. Então, no mínimo 3 a 4 cirurgias dessa entram na minha vida todos os dias. Então, e umas cinturas colchoeiro verticais, com troca de posição de entrada de agulha, faz toda a diferença no reposicionamento apical desse retalho, se você vai colocar ele mais para cima ou mais para baixo. E é uma coisa simples, você já ia suturar. Você tinha que suturar mesmo. Então, por que eu não vou suturar de uma forma a facilitar a minha vida e a acelerar meu processo cicatricial, e o meu clínico vai me amar mais ainda, né? Porque ao invés de ele demorar 20 dias para moldar aquele dente, ele vai demorar às vezes 8, 9. Porque às vezes a gente consegue até, em aumento de coroa, uma primeira intenção com uma sutura colchoeira adequada. Então, mas se a gente não sabe que ela existe, a gente vai dando pontos simples em cima da papila o resto da vida. E aí, deixando uma super inflamação, porque o meu nó vai estar em cima da papila, vai atrasar em pelo menos 7 dias o meu processo de reparo, e o meu clínico geral não vai, quando ele encontrar um outro pério que faça essa outra técnica, ele não vai mais mandar paciente. E a gente Verdade. vive disso. Nesse artigo do Otto Zur, ele faz uma explanação sobre fios de PTFE, que inclusive você tem uma maneira diferente de suturar, você tem uma maneira diferente de entender a aplicação desse fio. Conta para nós um pouquinho sobre os fios de PTFE. O fio de PTFE, né, ele é o que hoje a gente tem de melhor, né, na questão de fios, né? Mas ele aqui no Brasil ele não é a nossa realidade clínica, né? Ele tem uma memória elástica, então ele sabe para onde ele vai, né? Então a gente coloca ele lá e vai ficar exatamente onde você colocou. Então essa é a grande vantagem desse fio, né? E ele também é reabsorvível. Não é? Não me lembro. Não é Não é reabsorvível. sintético, mas ele é muito mais biocompatível até que o nylon, né? Então ele é um fio hoje ele é o que existe de melhor, né, com relação aos fios. Mas pra gente, na nossa realidade brasileira, ele não entra muito, porque é muito caro, né? Um fio de Teflon, um fio de PT, um fio de Gore-Tex, né? Então, Mas quem vai usar o PTFE é quem está fazendo grandes reconstruções, né? Nos nossos casos de cirurgia plástica periodontal, que a gente está fazendo recobrimento radicular, ou que a gente está lidando com aumento de tecido mole principalmente, a gente precisa de um fio mais delicado. Então, para quem está ouvindo a gente, é importante salientar aqui, os fios de PTFE, eles têm uma indicação precisa. Uma indicação uma indicação muito restrita também, uma utilização muito restrita, né? Pra gente usar. E aí, quem faz as grandes reconstruções... Pra gente usar Oi? Tem que ser os 7 zeros, porque ele é mais delicado ainda. Uhum. Aí você tem uma magnificação, para você usar um fio 7 zeros, você tem que estar trabalhando com uma magnificação no mínimo de 8 vezes. Uhum. E nem todo mundo trabalha com magnificação.
por ele ser esse fio todo cheio de guerre-guerre, né? Então você tem que estar magnificado. E fora que ele é um fio longo também, né? Ele vem muito longo para ser feito para grandes reconstruções. E mesmo os cirurgiões de maxila, eles não usam muito PTF, eles não usam core, né? PTFE, eles preferem usar a poligalactina que a gente usa, né? O Vicryl ou o nylon, porque pela facilidade de manuseio, porque o gore ele é mais difícil de manusear, porque ele lembra muito, né? Para onde ele está. Para a gente estar terminando, vamos só conversar aqui um pouquinho sobre o tempo que você leva para remover, então, sua sutura. Você já falou que a importância de você desenhar um retalho bem feito, para que as bordas desse retalho tenham a melhor coaptação e você consiga, então, fazer a melhor sutura. Pensando que você desenhou o melhor retalho, você fez uma incisão perto da excelência que você está procurando desde o início do seu planejamento, e você fez a sutura da maneira mais adequada, em quanto tempo, em média, a gente está removendo sutura com esses diferentes materiais? 5 a 7 dias. Porque a gente daí não quer prejudicar a cicatrização, né? Apesar de que os bons fios que não liberam substâncias tóxicas nas feridas podem ficar um pouquinho mais tempo, né? Se você está lidando com enxerto gengival livre, que é um outro tipo de cirurgia, eu não coaptei bordo, né, no cirurgião. Eu coloquei, dependendo de uma formação de capilares, hemidesmossomos, várias coisas muito celulares ali, eu vou deixar 15 a 20. Mas uma cirurgia comum, né, uma cirurgia periodontal comum, em que eu consigo coaptar meu bordo 5 a 7 dias. A gente remove isso. Então, aquela cirurgia que você conseguiu cicatrização por primeira intenção, de 5 a 7 dias você está removendo. Porque senão eu vou estar atrapalhando meu processo de cicatrização, se eu deixar mais tempo. E a gente escuta isso do paciente, ele fala assim, nossa, eu estava super bem no 5º dia. Daí quando você extrapola um pouco esse tempo, vai no 8º, agora começou a doer de novo. Eles falam isso pra gente. Por quê? Porque a inflamação começa a querer tirar aquele ponto dali, que já passou o tempo dele. Já existe formado uma matriz residual já madura, suficiente para ele não precisar estar ali. Então tá, Fábio. Foi ótimo esse bate-papo que a gente teve. E vamos marcar um próximo. Vamos marcar mais. Agora que esse foi meu primeiro, eu tô aquecendo, né? Porque a Flávia é que me coloca nessas coisas. Porque por mim, gente, eu vou pro consultório, vou pra prefeitura, dou aula, volto para casa, e é isso. Né? E a Flávia vai me estimulando, vai me espremendo, ver o que tem aqui dentro. E tem muita coisa boa. Então, obrigada, querida, viu? foi um prazer. A Letícia, sabe a Letícia de Minas? Oi, Letícia. Letícia tá aqui com a gente. Querida, amada. Você vai pro Sobrap, Lê? A gente vai. A gente se encontra lá. Vamos passar frio em Gramado, todo mundo. Vamos passar frio em Gramado. Um beijo, então. Até a próxima. Até. Tchau,